Bom, pessoal, é o seguinte. Então, hoje, a gente vai mudar o nosso tema. A gente vai começar a falar sobre energia. Energia. Então, a gente precisa entender o que é energia, a gente precisa tentar ver o que isso significa, tá? Então, energia. Bom, pessoal, se eu fizer para vocês a pergunta do que é energia, eu quero que vocês vão falando aí, que a gente vai escrever aqui tudo que vocês disserem, tá? Para a gente ter como a gente pode dizer, um parâmetro do que a gente pensa que é energia. Então, quando eu falo a palavra energia, o que vem na cabeça de vocês? Fala aí para a gente, fazendo favor. Choque. Choque. Beleza. Então, choque. O que mais que vem na cabeça além do choque? Movimento. Movimento. O que mais que vem na cabeça além de choque e movimento? Corrente elétrica. Corrente elétrica. O que mais que vem na cabeça? Capacidade de produzir trabalho. Esse aí procurou na internet. Mentira. Hã? Esse procurou. Procurei não. Capacidade de produzir trabalho. Então, Rapaz, você até gaguejou, moço. Como que não? se não procurou na internet, lembrou do professor de física. Lembrei do professor de física, estou falando. Então, eu vou perguntar para você, então, o que é trabalho? Vamos ver se você lembra do professor de física. O que é trabalho? Fala aí para mim agora. Hã? Tá pesquisando. Aí molhou, hein? O que é trabalho? O que mais que a gente pode colocar, pessoal? Luz. Luz. O que mais que eu posso colocar? Água. Água. É, tem energia feita da água, não tem? Vou colocar aqui. O que mais? Vento, tudo tem bagulho. Hã? Energia solar. Energia solar. Vamos colocar aqui, solar. O que mais que eu posso pensar? Os 4 elementos. Energia eólica. Eólica. 4 elementos. 4 elementos. O que mais? Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa que a gente pode colocar? Ah, até um monte. Fala mais duas aí, então. Mais duas? É. Ah, coloca... Nossa, tem bateria, sei lá, qualquer monte. Produção. Bateria, produção. Beleza. Tá bom. Vamos parar por aqui. Olha só. Eu perguntei, falei para vocês, quando eu falo a palavra energia, o que vem na cabeça, vocês me falaram tudo isso aqui. Agora, eu quero saber o que é energia. Nosso amigo ali colocou que a capacidade de produzir trabalho. Aí, na hora que eu perguntei o que era trabalho, aí Não, esse trabalho é como se fosse a geração de, tipo, fazer algo se mover, no caso. Não seria isso? quase isso. Porque trabalho Eu não é. falei que eu ia lembrar. Mas o que é energia? Trabalho em energia sobre tempo. Trabalho, energia dividido por tempo, isso aí é potência, né? Mas não é a questão matemática que eu estou querendo, que a gente quer definir. A gente está querendo definir o que é energia. Se você tivesse um filho, um sobrinho, uma criança que chegasse para você e perguntasse assim, o que é energia? O que você ia responder para ela? Hã? Facilitar o trabalho das pessoas. Para facilitar o trabalho das pessoas. Pois então, eu tenho 2 filhos aqui, eles são
pequenos, tem 3 meses, quase 4 meses, e daqui a alguns tempos, se eles chegarem para mim e perguntar para mim, professor, pai, olha o professor, pai, o que é energia? Eu vou olhar para ele e vou responder assim para ele, ó, não sei, literalmente. E você vai perceber que você vai falar um monte de coisa, mas você não vai definir o que é energia. Até mesmo quando a gente viu a definição do que é energia, a gente não sabe entender direito e definir o que é energia. É Bom, porque varia, professor? a definição clássica de energia, vamos falar, ó. Definição clássica de energia é a capacidade de produzir trabalho. Na física, essa situação aqui que a gente chama de trabalho, né? O que é trabalho para a física? Na física, a palavra trabalho significa uma coisa muito parecida com o que a gente tem no nosso dia a dia, que é transformação. Então, toda vez que eu transformo uma situação inicial que eu tenho, mudo aquilo que está ali, eu tenho a realização de um trabalho. Então, o nosso amigo deu um exemplo aí de colocar o objeto para se movimentar. Então, se o objeto está parado, você põe ele para se mover, significa que você transformou a situação que tinha. Então, você realizou um trabalho. Necessariamente, quando você realiza esse trabalho, você tem associado a isso um gasto de energia. Tá bom? Aí volta a pergunta, mas o que é energia? Né? Bom, a melhor maneira de definir energia é você dizer de maneira bem, vamos dizer assim, bem informal, que energia, olha a palavra que eu vou usar, hein? Energia é aquilo. Quando eu uso a palavra aquilo, significa que é algo que eu não tenho uma palavra para definir. É aquilo, é algo, tá? Que faz com que tudo na natureza funcione. A bem dizer, pessoal, todos os processos físicos são consequências da transformação de energia. Toda reação química, da menor que seja, dentro da mitocôndria de uma célula, desde as interações dos átomos, seja dentro do próprio átomo, do núcleo do átomo, com os elétrons e tudo mais, tudo que acontece na natureza nada mais é do que transformação de energia. Então, quando eu realizo um trabalho, eu estou gastando energia no sentido de que ela está sendo transformada. Eu não estou jogando fora. Então, a energia é algo, é aquilo que está aí na natureza, tá bom? Que eu posso transformar ela em outra forma de energia que seja útil para aquilo que eu precise. Então, a pergunta ela volta, né? Igual o cachorro correndo atrás do rabo, a gente costuma falar. Você pergunta o que é energia? Você vai falar choque, movimento, corrente elétrica, capacidade de produzir trabalho. É a definição. Aí você vai ver o que é trabalho. Bom, trabalho é quando eu transformo a situação inicial. E eu gastei energia, eu transformei energia. Beleza, mas o que é energia? Então você fica nesse círculo, você fica rodando. E você não vai saber dizer o que é energia. Então, se alguém perguntar para você o que é energia, você vai falar, não sei. Mas o que a gente sabe muito bem da observação do nosso mundo são os efeitos e os fenômenos que as transformações que a gente tem de energia ocorrem e faz com que aconteça no nosso dia a dia, tá? Então, quer dizer, eu deixei esses 4 elementos aqui, pessoal, ele é da física aristotélica, tá bom? Esse negócio aqui já faz um tempinho que a gente deixou de usar como sendo leis da física. Isso aqui é lá da física aristotélica.
onde Aristóteles explicava todo o funcionamento do universo, que para ele era só o planeta Terra e o céu, com física aristotélica, com essa situação dos 4 elementos, tá bom? Então, mesmo que a física aristotélica tenha sido mostrada que não era tão correta, um dia a gente usou isso para ver a consequência do que seria energia, do que a transformação de energia traz para frente, para a gente. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar para os meus alunos que se eles perguntarem para mim o que é energia, eu vou responder, não sei. E se você procurar na internet, o cara não vai falar para você, energia é isso. Como, por exemplo, se eu perguntar para você assim, deixa eu ver um negócio que está aqui na minha mesa, aqui tem uma caneta. O que é uma caneta? O que você vai responder para o cara? A caneta é um instrumento feito de plástico, tem tinta dentro, uma ponta fininha, que eu uso para escrever no papel. Você está dizendo que é uma caneta. Agora, se eu perguntar o que é energia, você vai falar, putz, não sei. É de uma compreensão muito mais complexa. Então, ela não é um objeto que eu posso definir. Ela também não é algo abstrato que eu não possa perceber. Então, ela está nesse meio. Então, você falar assim, o que é energia, você vai dizer com toda a propriedade que energia é aquilo que move o universo. É aquilo que faz com que as suas transformações sejam todos os fenômenos que a gente vê no dia a dia. Então, se você está vendo uma lâmpada acesa agora, é uma transformação de energia. Se você está vendo o seu computador, seu celular ligado, é uma transformação de energia. Se você está escutando eu falar agora, existem inúmeras transformações de energia nesse caminho entre eu falar aqui e você escutar aí. Lá dentro da sua célula, existem transformações de energia que faz com que existam os processos bioquímicos e os processos vitais. Então, é um negócio muito complexo. Então, se você voltar, né, no tempo, que a gente, né, chega lá no Big Bang, que é a teoria do surgimento do universo, você volta lá atrás e o que seria antes do Big Bang? O Big Bang seria o momento em que tudo foi criado. E o que tem antes? Antes nós não sabemos o que tem. Supõe-se que antes não existisse nada. Então, toda a energia disponível no universo que a gente tem hoje, ela foi criada a partir do momento do Big Bang. E o que a gente faz nesse caminho? A gente transforma. A gente transforma uma forma de energia em outra energia, certo? Até uma hora que essa energia vai ser transformada em um tipo que nós não poderemos aproveitar. Por exemplo, quando você liga o motor do carro, o motor da moto, você tem várias transformações de energia. Mas o que você quer, a principal transformação de energia que você quer é que o objeto ande, né? Se bem que tem uns motoqueiros aí que eles querem mais que a motoca faz barulho do que andar, né? Então eles investem aí na transformação de energia do combustível em energia sonora, né? Mas o que acontece é que a principal... É verdade. Não é verdade? É verdade. A principal transformação de energia que tem é você querer que o seu carro ande, né? Então, eu quero que o carro ande, então eu vou trabalhar para que a maior parte da energia do combustível se transforme em movimento. Mas você não consegue fazer isso 100%, porque existe uma lei da física, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que não existe rendimento de 100%. Então, parte da energia do combustível, para falar a verdade, a maior parte dela não vai se transformar em movimento. Vai se transformar em calor, vai se transformar em barulho, né, que é o som, vai se transformar em eletricidade para você gerar ali as coisas, né, elétricas do carro. E aí, o que eu falo? Essa energia que virou calor, essa energia que virou som, você consegue reaproveitar ela? Você consegue fazer com que ela se torne movimento de novo? Não, você não consegue. Então você transforma a energia em um tipo de energia que não é útil para você.
Por isso que a gente fala que a energia ela tem como se fosse uma graduação das formas mais nobres de energia. O que seria uma forma nobre de energia? Seria uma forma que você consegue transformar ela de maneira fácil em algo que é útil para você. Então, olha só, luz a gente consegue transformar de maneira fácil hoje, né, em eletricidade. O movimento a gente consegue transformar, né? O que mais que a gente consegue transformar? O vento a gente consegue transformar de maneira mais fácil. Porém, o calor é mais difícil, o som é mais difícil. Então, a gente precisa encontrar maneiras de fazer com que a gente transforme a energia e seja útil para a gente. Ou seja, eu transformo isso e eu gero trabalho, tá? E isso, para mim, essa transformação em trabalho, tem que ser um trabalho que me ajude. Então, ser um trabalho que seja útil e não um trabalho que atrapalhe a nossa vida. Ou seja, resumindo, energia, o que é? É aquilo que existe no universo e que a transformação das várias formas de energia é o princípio fundamental de todos os movimentos de tudo que acontece no universo, tá? Então isso que é energia. Bom, uma vez que a gente tem isso, a gente vai pensar nas principais transformações, pensando a nível de planeta Terra, e depois a gente vai falando de outras coisas. Então, quais são os tipos de energia que eu tenho? São vários tipos de energia. Então, vamos escrever aqui, ó, tipos de energia. Então, a gente tem a energia que a gente chama potencial. A gente tem a energia que a gente chama de cinética. A gente tem a energia que a gente chama de luminosa. A gente tem a energia que a gente chama de térmica. A gente tem a energia que a gente chama de mecânica. Não, mecânica eu não vou colocar aqui não, vou colocar outra. Mecânica a gente vai trabalhar depois, então vou deixar lá a parte. A gente tem a energia eólica. Nuclear. Nuclear. Eólica. A gente tem a energia nuclear. A gente tem a energia sonora. E aqui estão os casos mais, vamos dizer assim, a energia elétrica. São as formas mais, vamos dizer assim, mais comuns de energia. Bom, aqui a gente vai trabalhar, bem dizer, com duas formas, tá? Aqui na mecânica. Depois, quando a gente tiver na física 3, a gente trabalha com a elétrica. A gente vai trabalhar com energia potencial e com energia cinética, tá bom? Mas, o que é importante da gente perceber aqui é que essas formas de energia, elas se transformam entre si, tá bom? E aí, a gente tem no planeta Terra a principal transformação de energia, vou escrever aqui, ó, a principal transformação de energia. Principal transformação de energia. Vocês sabem qual que é? Principal transformação de energia no planeta, a nível de planeta Terra. Principal transformação de energia Calor térmico. que a gente tem no planeta Terra é a fotossíntese. Eu não sou biólogo para descrever de maneira, vamos dizer assim, competente o
que acontece lá dentro do cloroplasto a nível molecular. Embora eu tenha estudado essa merda aqui, não trabalho danado. Mas a fotossíntese, pessoal, é a principal transformação de energia que ocorre no planeta Terra. Sem a fotossíntese, nós não teríamos alimento. De onde nós tiramos o alimento? Quando você vai lá daqui a pouco, na hora do intervalo, comer aquele pratão de arroz e feijão, aquele bife, né? Ou então, vamos ser saudosistas, né? Quando a gente estava lá na faculdade, que dava a hora do intervalo, a gente ia lá no lanche lá do lado lá e comia aquele dogão, né? Aquele x-tudo. O que o sol tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. De maneira indireta, 100% daquilo que você come é energia que estava no sol. Isso daí você não precisa nem pensar muito. Por quê? Olha só, vamos pensar. O sol, ele manda para a gente um tipo de energia que chama energia luminosa e energia térmica. Tem outras formas de energia aqui, mas o que nos interessa é essa aqui. Tá? Luminosa e térmica. O que acontece, pessoal? As plantas, elas têm uma capacidade de transformar essa energia luminosa aqui em um tipo de energia que nós chamamos de energia potencial química, que não está na nossa lista ali, tá? Ou energia química somente, tá bom? O que é essa energia potencial química? Essa energia potencial química é um tipo de energia que fica guardada nas ligações químicas, tá? Então, o que acontece? A gente tem aquela famosa equação da fotossíntese que a gente vê quando a gente está no colégio, né, no colegial, que ela fala, que é a equação que mostra o que eu uso para produzir a famosa glicose. Vou procurar aqui para vocês, porque eu não lembro, eu não uso isso todo dia. Então, tem uma equação química, eu vou colocar aqui para vocês, que diz assim, ó, que... Olha só, tem até uma imagem aqui, ó. Até melhor para ilustrar, vou colocar a imagem para vocês. Olha só. Copiar a imagem, vamos colar aqui. Essa equação aqui, ó, que está aqui embaixo, ó. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. Tá? Então, o que a fotossíntese faz? Deixa eu passei muito negócio aqui, ficou apagado. Vamos circular que é melhor. O que a fotossíntese faz? É essa equação aqui, ó. Tá? Até o desenho aí para ficar mais fácil da gente compreender. Então, ó, ela pega 6 moléculas de gás carbônico, que é o CO2, mais 12 moléculas de água, e na presença da luz, ó, light, e na presença da luz, lá dentro, com a clorofila, no interior da folha, você vai produzir glicose, C6H12O6, 6 moléculas de água e mais 6 de oxigênio, que é o que a gente respira, tá? Então, esse ciclo aqui da fotossíntese é o mais importante da Terra, uma vez que você produz esse tipo de coisa aqui, ó, que é a glicose. Isso aqui é alimento, tá? Então, a fotossíntese é a principal transformação de energia que eu tenho. Quando você vai lá e
vamos usar agora a cadeia alimentar para ficar mais fácil da gente entender. Quando você vai lá e come qualquer coisa, seja um prato de arroz, feijão, qualquer coisa que for, vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho assim, o sol manda energia para a gente, aí eu tenho lá a planta que realiza a fotossíntese. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o animal herbívoro, ele se alimenta da planta. Então o herbívoro vai lá, come a planta. Ele se alimenta. Ele ingeriu o quê? Ingeriu glicose. Depois o carnívoro, ele se alimenta do animal herbívoro. Ou seja, quando o carnívoro se alimenta do herbívoro, ele de alguma maneira está consumindo energia lá que veio da fotossíntese. Por quê? Porque o animal herbívoro, ele tirou energia dessa planta, se desenvolveu, o carnívoro foi lá, comeu o herbívoro e usou de alimento isso que um dia estava na planta. Então é uma cadeia, tá? Então quando você vai lá se alimentar, se você vai comer, por exemplo, um prato de arroz, vai lá e come um prato de arroz com feijão. Vai lá, come arroz, come feijão, come uma saladinha. O que acontece? Todas essas plantas, elas fizeram fotossíntese e tiraram energia do sol para desenvolver, tá? Quando você vai lá e come um bife, o que aconteceu? Esse bife, que um dia foi uma vaquinha ou um boi, ele se desenvolveu comendo pasto, comendo, né, se alimentando de plantas, que, por sua vez, se alimentaram realizando fotossíntese, tirando a energia do sol. Então, isso é uma cadeia, tá? Então, se você, tudo que você come, de maneira indireta, um dia era energia que estava armazenada no Sol. Olha que doideira. Certo? Por isso que o Sol é tão importante. O Sol não é só importante por conta de aquecer o nosso planeta. Mas sem a fotossíntese, a gente não tem alimento, a gente não tem o que comer. A gente não tem o que respirar. Porque a fotossíntese, ela produz oxigênio. Inclusive, se você for pesquisar a extinção dos dinossauros, a extinção dos dinossauros foi um colapso na cadeia alimentar. A gente tem na nossa cabeça, a gente acha que o que matou os dinossauros, né, de acordo com aquela linha teórica de que foi um meteoro que caiu na Terra, de que foi a porrada do meteoro, a pancada que matou os dinossauros, né? Não foi. O que matou os dinossauros, na verdade, foi o fato de que a pancada do meteoro fez com que subisse, né, uma grande nuvem de poeira e encobriu o planeta durante muito tempo, uma nuvem bem espessa de poeira. Claro que a pancada matou muitos dinossauros que estavam ali por perto, mas não foi em si a pancada. Essa pancada fez com que subisse uma quantidade muito grande de vapor, de água, de poeira na atmosfera, que tampou a incidência solar durante muito tempo. E aí o que aconteceu? Se tampa o sol, né, naquela época as plantas eram gigantescas, a gente tinha árvores aí porte muito grande. Essas árvores morriam porque não tinha luz, não conseguia fazer fotossíntese. Os herbívoros não tinham comida, porque as grandes árvores, a gente está falando de dinossauro. O dinossauro precisava de muito alimento. Então, as plantas começaram a morrer. O que aconteceu? Os herbívoros morreram também. Quando os herbívoros morrem, os carnívoros também começam a ficar sem alimento e também morrem. Quem sobra nessa história? Quem sobra nessa história foram os pequenos animais de menor porte, que precisavam de menos alimento, as plantas de menor porte, que precisavam de uma incidência solar menor, e isso fez com que a Terra fosse povoada de novo com novas espécies e novos animais e plantas depois desse desastre. Então, é a principal forma de
vamos dizer assim, de transformação de energia, sem dúvida nenhuma, é a fotossíntese. Depois nós temos outras transformações. Eu posso, por exemplo, transformar energia térmica em energia cinética. Como que eu faço isso? Vocês já viram lá o pininho da panela de pressão? O pininho da panela de pressão é eu transformar energia térmica em energia cinética. Eu estou pegando o calor da chama e transformando em movimento, tá bom? Eu posso transformar energia eólica em energia elétrica. Eu posso transformar energia nuclear em energia elétrica, tá bom? E assim sucessivamente. Então essa energia que eu falei para vocês, que é a energia química, que eu esqueci de colocar aqui, é a energia que está guardada nas ligações químicas. Isso aparece nos combustíveis, aparece nos alimentos. Então, quando você vai lá e se alimenta, o que acontece? Você está ingerindo energia química. Dentro do nosso organismo vai ocorrer um processo químico, vai quebrar essas moléculas e vai transformar em energia. Inclusive, esse processo começa na boca, com uma enzima que chama amilase, que já começa a quebrar o amido para quando esse alimento chegar no estômago, no intestino, aconteça de uma maneira mais tranquila, tá bom? Por isso que quando a gente come coisas, né, massa, quando a gente come macarrão, quando a gente come arroz, quando a gente come essas coisas, a gente sente fome mais rápido, porque é um alimento de digestão mais rápido, digere rapidinho, logo você está com o estômago vazio, e aí o seu instinto de milhares de anos, milhares não, pode ser milhares de anos, ele vai falar mais alto, porque se a sua barriga está vazia, você vai procurar alimento, porque há 10, 15 mil anos atrás a gente não tinha alimento disponível como tem hoje. As pessoas enchiam a barriga até a tampa para questão de sobrevivência, né? É igual um bebê. Você dá leite para um nenê, enquanto ele não encher, ele vai chorar. Porque é instinto de sobrevivência. Bom, tem alimento, vou me alimentar até a tampa, porque eu não sei quando vai ter mais. Mas isso é instinto de alguns anos atrás. Hoje está mais fácil. Só, vocês entenderam aqui essa questão da energia? Isso aqui não tem muito a ver que a gente vai estudar, mas é importante que vocês saibam aí essa questão das transformações de energia. Bom, vou deixar aqui num canto, vou colocar outra página e a gente vai para o que interessa. Então, quando a gente estuda mecânica, só alguma pergunta aí? Eu estou aqui falando, parece que estou falando sozinho. Ninguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Tá de boa. Oi? Tá de boa, pode seguir. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou agora, então, falar do que acontece na situação que a gente está estudando. Então, a gente vai falar da energia do trato mecânico. Então, energia mecânica. Bom, pessoal, o que vai fazer com que a gente, como posso dizer, o que vai nortear o nosso trabalho aqui é o princípio de conservação da energia, que foi descrito pela primeira vez por Lavoisier. Na verdade, ele não pensou nisso. Ele pensou em uma coisa e acabou acertando em outra. Então, o princípio de conservação da energia. O que é esse princípio, pessoal? Primeira coisa, a gente está falando de um negócio muito sério aqui. Professor, você vai assustar a gente, né? Sério em que sentido? Se o princípio de conservação da energia estiver errado, se alguém amanhã vir aqui e falar assim, se vocês, no decorrer da vida de vocês, né, seja vida acadêmica, se alguém for para estudar física, sei lá, é que a gente tem alguém aqui, né? Chega e fala que conseguiu provar que o princípio da conservação da energia está incorreto, a gente tem que catar toda a física que a gente conhece e jogar no lixo, começar uma nova física. Então, o princípio de conservação da energia diz assim, ó,
Vocês já devem ter escutado isso daqui. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então, o que, que eu estou querendo dizer? Eu volto. Oi. A gente já quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não, professor, que eu abri o áudio aqui sem querer. Beleza. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Se minha professora disse que eu falasse. Ó. Então, isso aqui é o princípio de conservação da energia. Se isso aqui estiver errado, a gente joga a física no lixo. Bom, coisas importantes que estão aqui. Primeiro, nada se cria. Em termos de energia, significa que toda a energia disponível do universo está aí. É só a gente usar. O problema é que tem formas de energia que existem que a gente não faz ideia de que elas existem. Um exemplo disso é a tal da energia escura, que os astrônomos, os cosmologistas encontraram, tropeçaram nela. E aí é o seguinte, se a gente não sabe o que é energia ainda, a gente não tem muita noção do que ela é formada, né? A gente tem menos noção ainda do que é energia escura, que é uma forma de energia que existe no universo, que está fazendo com que o universo se expanda de maneira acelerada. Então, o universo está aumentando, mas ele não está aumentando de qualquer jeito. Ele está aumentando cada vez mais rápido. E para que ele aumente cada vez mais rápido, tem que ter uma energia que empurre ele, entre aspas, né? Então, a força que empurre ele para que ele fique cada vez mais rápido. Então, essa energia nós chamamos de energia escura. E aí tem um problema lá na lei de Hubble, que é a constante de Hubble que mede essa velocidade. Então, ela não é constante, ela muda, porque o universo se expande cada vez mais rápido. Então, esse é o problema que está fazendo a cosmologia travar. A gente chegou num ponto que a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde apontar. Existem várias hipóteses de por que isso está acontecendo, mas nada além de hipóteses. Tá bom? Então, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, eu tenho na energia mecânica tipos de energia que são especificamente, né, que a gente vai olhar de maneira específica para essa situação. Então, quando você vê um objeto se movimentando, a energia associada a ele é a energia do movimento. A energia associada a ele é uma energia potencial gravitacional, se ele tiver uma determinada altura. A energia associada a ele é a energia potencial elástica, se você amarrar ele numa mola. Você não vai falar de energia elétrica de um objeto que está se movimentando aqui, tá? Então, cada tipo de energia ele está associado a um tipo de fenômeno. Então, em movimentos onde você vai analisar a parte mecânica, você não vai se preocupar com outras formas de energia que não seja a energia potencial e a energia cinética. Então, se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, quer dizer então que as formas de energia vão se transformar uma na outra. E quais são essas formas de energia que a gente vai estudar? Como eu já havia dito, a gente vai estudar a energia cinética e a energia potencial, que vai se dividir em três. Tá? Energia cinética, e energia potencial. Essa energia potencial, como eu falei, ela vai se dividir em três formas de energia. A gente vai ter energia potencial gravitacional, gravitacional. A gente vai ter a energia potencial elástica.
Três não, dois tipos, pessoal, perdão. A gente vai ter energia potencial gravitacional e a gente vai ter energia potencial elástica. O que a gente entende sobre energia cinética e energia potencial? Agora a gente vai deixar claro essas coisas aqui para vocês. Então, vamos colocar aqui. O que eu entendo sobre energia cinética? Energia cinética. Ela é a energia associada ao movimento. Tá? Então, tudo que tem movimento tem energia cinética. Se está parado, tem energia cinética? Não, porque ela está associada ao movimento. Então, energia associada ao movimento. Bom, se ela está associada ao movimento, ela vai depender daquilo que mostra para a gente que o objeto está em movimento. Como que eu sei que um objeto está em movimento? Quando ele tem o quê? Quando que eu sei que o objeto tem energia cinética? Quando ele tem movimento. E qual que é a medida que eu olho, bato o olho e falo, aquele objeto está em movimento? Quando ele tem o quê? Fala alguém aí para mim. Velocidade? Exatamente. Quando ele tem velocidade, significa que ele tem movimento. Quer dizer, que para eu calcular a energia cinética, que eu vou chamar de EC, energia cinética, eu vou usar m v elevado ao quadrado dividido por 2. Mais engraçado de quando a gente estuda energia é que tudo vai caminhando bem. Você vai falando, pô, é legal, tal, né? Não tem uma definição, a gente só vê o efeito e tudo mais. Aí vem o Einstein e chuta o pau da barraca quando ele fala que energia é muito além daquilo que a gente pensa que é. Que é aquela equação famosa, E igual a mc quadrado. Então essa é a energia cinética. M, quem que é M, pessoal? M é a massa. V, velocidade. Bom? Aí depois a gente tem a energia potencial. O que tem na energia potencial? Essa energia potencial, pessoal, é uma energia que ela está guardada. Só que ela não está guardada de qualquer jeito. Ela está guardada, pronta para ser transformada. Quando eu falo guardada, armazenada, entre aspas isso aqui, tá bom? Está guardada, pronta para se transformar. Então, toda energia que você ouvir falar, energia potencial, ela está guardadinha para se transformar em outra forma de energia. Bom, e onde ela fica guardada? Ela fica guardada em uma força. Então, a energia potencial, ela está associada a uma força. Tá bom? E aí, o que acontece? Se você pensar na energia potencial gravitacional, ela está associada a qual força? Ela está associada à força peso, à força da gravidade. Então, a força da gravidade vai gerar para a gente uma energia potencial gravitacional. Tá? Então, a força da gravidade. E a força elástica, a energia potencial elástica? Ela está associada a um objeto elástico. No nosso caso aqui, né,
no nosso caso aqui, uma mola ou objeto elástico. Então, para você ter energia potencial, seja ela qual energia que for, você precisa de uma força. Essa força vai fazer com que a energia fique armazenada, tá bom? Então você pega um objeto, levanta ele a uma certa altura do chão, se você soltar, vai acontecer com ele o quê? Ele vai cair, claro. Então quer dizer, você solta ele, ele cai por quê? Porque a força da gravidade puxa ele para baixo. E aí transforma a energia que era potencial em cinética, ou seja, você transformou uma energia que estava armazenada no objeto em movimento. Então, para isso, por isso que você tem que ter uma força para você ter uma energia potencial. O potencial elétrico ele é armazenado no campo de forças elétrico. Então, eu tenho lá energia potencial elétrica, uma vez que eu tenho uma força elétrica atuando. Bom, como que eu calculo essa energia potencial, seja ela gravitacional ou seja ela energia potencial elástica? Para calcular isso, eu vou usar os parâmetros relacionados a cada uma delas. Então, para a energia potencial gravitacional, o que vai acontecer? Energia potencial gravitacional. Então, vamos lá. Como que eu calculo a energia potencial gravitacional? Eu vou precisar da massa, eu chamo de EPG, tá? Para diferenciar das outras formas. Massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, M vezes G vezes H. Então, quer dizer, quando alguém fala para você assim, quanto maior a altura, maior o tombo, sem querer ele está falando de um conceito físico, que é a energia potencial gravitacional, porque é diretamente proporcional à altura. Quanto maior a altura, maior a energia associada, e aí, quanto mais energia você tem armazenada, maior vai ser a energia cinética que você vai adquirir, que ela vai se transformar. Consequentemente, quanto mais alto você tiver, maior vai ser a velocidade que você cai no chão. Maior a altura, maior o tombo. Então, M é a massa, G é a aceleração gravitacional e H é a altura. Professor, por que H é a altura? Não sei se eu já falei para vocês, é porque vem do inglês. A palavra altura em inglês é height, se não me engano. Começa com a letra H. Então, aceleração gravitacional e H é a altura. Bom? E a gente vai ter a energia potencial elástica, que está guardada lá na força elástica. E aí a gente vai ter que fazer um pequeno adendo para falar só de força elástica. Bom? Então eu vou mostrar para vocês o que é energia potencial elástica e depois a gente vai falar só de força elástica, para a gente entender o que é. Senão a gente não consegue entender. Então, o que é energia potencial elástica? Ela vai ser energia potencial elástica igual a Kx quadrado dividido por 2. Essa é a energia potencial elástica. Quem que é quem aqui nesse negócio? Bom,
K é a constante elástica, ou constante da mola. Quer dizer, é o parâmetro que fala para você se essa mola ela é de fácil deformação ou não. Então, constante elástica, ou constante da mola. Quem é X? X é a deformação. Quando você pega uma mola, você pode deformar ela esticando ou comprimindo. Deformação da mola. Tá bom? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês a questão da força elástica. Esse K, eu acho que já deve ter acontecido com vocês alguma vez, vocês já devem ter visto alguém fazer isso. Às vezes você pega uma mola, estica ela muito, aí você vai tentar voltar lá do jeito que era antes, ela não volta. Às vezes já aconteceu isso com alguém aí. Quando acontece isso, quando você vai lá, estica a mola e ela não volta mais ao normal, significa que você quebrou a constante elástica. E aí ela se transforma em outra mola que não é tão boa quanto a anterior. Tá? Então, essa constante elástica é isso, é o quanto que a mola suporta de tensão por unidade de comprimento. E a deformação é o quanto você consegue deformar, quanto você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da mola. Então, para a gente continuar agora, a gente precisa falar da força elástica, que é a lei de Hooke. Tá bom? E aí a gente consegue fechar a questão da energia e começar a trabalhar. Então, força elástica. O que é a força elástica? Bom, a força elástica é uma força restauradora. Tá? Força restauradora. Por que ela é uma força restauradora, pessoal? Porque ela tenta fazer com que a coisa volte ao que era antes. Então, quando você puxa uma mola, você sente uma força ao contrário do que você puxou. Por isso que ela é chamada de restauradora. Que ela tenta fazer com que a coisa volte ao que era. A lei física que descreve a força elástica é a lei de Hooke, que não é o bicho verde não, tá? Robert Hooke, grande desafeto de Isaac Newton. Tá? Então, a lei de Hooke vai descrever como que funciona a força elástica. Vou pegar aqui, pessoal, uma figura para vocês aqui do meu computador, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Em vez de eu ficar desenhando aqui, que é muito trabalho. O que acontece? Olha só, essa figura aqui dá para vocês entenderem certinho o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, eu tenho aqui uma mola, tá? Aqui ela está na posição 0. Tá? Vocês conseguem ver a mãozinha aqui do mouse ou não? Quando eu passo na tela, vocês conseguem ver a mãozinha aqui? Sim, dando para ver sim. Consegue? Então, olha só, o que diz a lei de Hooke? A lei de Hooke, ela tentou, né, Robert Hooke, tentou associar a força que essa mola vai produzir de acordo com a deformação dela, certo? E com os aspectos relacionados à própria mola. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma mola na posição natural. Eu coloco um pezinho aqui, ó, que vai realizar uma força F e vai dar uma distensão X. Eu coloco um pezinho, 2 Fs, vai me dar uma distensão 2x. Se eu colocasse para essa mola, né, ela está trabalhando desse jeito, um pezinho 3 Fs ia me dar uma elongação 3x. O que o Robert Hooke fez? Ele fez vários ensaios
ele fez várias observações com várias molas. E ele chegou a uma conclusão, que a maioria delas, né, as molas helicoidais, as molas que são mais comuns, né, que são as molas que a gente usa no nosso dia a dia, elas apresentam uma característica muito interessante, que elas têm uma situação que você faz esse cálculo aqui, dá sempre o mesmo valor. K vai ser F sobre X. Tá? O que é isso? O Robert Hooke percebeu que ele pegava várias molas e fazia isso aqui, ó. Colocava um peso, tá? Pegava e colocava um peso aqui, igual tá aqui, tá? Colocava um peso, via uma deformação. Então ele colocava aqui F via X de deformação. 2Fs, 2X de deformação. Aí quando ele fazia esse cálculo aqui, quando ele pegava e dividia a força pela deformação, sempre dava o mesmo valor, que era um valor constante. Então, se eu pegasse esse F aqui e dividisse pela deformação, ia dar um valor. Se eu pegasse esse 2F e dividisse pelo 2X, daria o mesmo valor. Então, ele viu que isso era constante. Ou seja, ele chamou isso de constante elástica, ou constante da mola. Cada mola apresentava uma constante diferente. Porém, todas elas apresentavam essa situação. Eu ia lá, colocava um peso, dividia pela deformação, dava um valor. Botava um outro peso, media a deformação. Fazia a conta, dava o mesmo valor. Pegava outro peso, colocava lá, media a deformação, fazia a conta, dava o mesmo valor. Então, o que ele fez para descobrir isso? Ele pegou lá uma mola e fez um gráfico. Então aqui ele tinha nesse eixo força e ele tinha nesse eixo deformação. E o que ele percebeu? Que o gráfico estava uma reta. Tá? Então, a partir dessa reta, ele chegou a essa conclusão, que a força elástica é K vezes X. Na verdade, menos K vezes X. Esse menos, ele tem uma explicação. Você não vai colocar esse menos para fazer cálculo, tá bom? Ele está aí porque a força elástica é uma força restauradora. Então, esse sinal de menos significa que essa força é contrária à força que você fez de ação. Então, eu puxo a mola, a força tenta restaurar esse puxão. Então, esse menos é só para isso. Você não vai usar ele para fazer cálculo, tá bom? Então, dentro dessa força elástica, é que eu vou armazenar a minha energia potencial elástica. Vamos pensar aqui, ó. Vamos olhar, vou pegar a mãozinha de novo. Vamos olhar aqui para essa situação. Aqui, ó. Eu coloco o peso aqui. Vamos supor que eu estou puxando ao invés de colocar um peso. Eu venho aqui e puxo, tá? Esquece esse peso aí. Estou puxando, tá? Depois que eu puxei, se eu soltar, o que vai acontecer com a mola? Quem fala aí para mim o que acontece com a mola? Eu puxo e solto. Ela volta. Ela volta, ela entra em movimento. Ou seja, se ela entrou em movimento, se ela ganhou movimento, ela ganhou energia cinética. Se ela ganhou energia cinética é porque eu tinha uma energia guardada, que se chama energia potencial elástica. Bom, pessoal, esse tema era um tema de laboratório. A gente vai para o laboratório, vai lá, faz o experimento da mola da constante elástica e
a gente consegue ver isso lá dentro. O que eu vou fazer? Eu tenho uma simulação aqui, claro, pessoal, a gente está tentando fazer as coisas ficarem menos ruins. Nada vai substituir o laboratório você fazer isso lá. Mas aqui eu tenho uma simulação que ela vai falar para a gente aí da questão, né, vai mostrar para a gente um pouquinho a situação aí da lei de Hooke. Só vou achar aqui e vou colocar para vocês. Para quem gosta dessas simulações, isso aqui eu pego no site da Universidade do Colorado, dos Estados Unidos. Tem um laboratório virtual que é de graça, você pode ir lá e acessar, e você vai ter acesso a essas coisas aí. Tudo de graça. Basta que seu computador rode, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver aí, eu vou tentar colocar na tela para vocês. Vocês estão vendo a tela do meu navegador aí ou não? Sim. Bom, então o que vai acontecer, ó? Aqui eu consigo mexer na constante elástica, tá? Ó. Então, olha só, eu tenho aqui uma constante, eu vou começar aqui com 200 Newton por metro. E aí eu vou aplicar uma força, tá? Ó. Vou aplicar uma força de 30, 40, 50 newtons. Tá? Aí eu tenho essa deformação. E eu tenho o valor, ó, 0,250 metros. Vamos colocar tudo aqui que a gente tem, para vocês terem noção. Então, olha só, aqui está a legenda do que eu estou fazendo. Ó. Eu estou pegando aqui, eu tenho a força aplicada, que é a força vermelhinha, de 50. Eu tenho a força elástica, princípio da ação e reação. Se eu puxo com 50 mola, tem que reagir com quanto? 50. Aqui está a deformação, né, a posição de equilíbrio pontilhado e os valores. Então, observem só, eu vou colocar uma força aqui de 100, tá bom? Ó. Então, tem aí um comprimento de meio metro, tá? Se eu começar a mexer na constante da mola, ó, olha o que vai acontecer, ó. Eu estou aumentando a constante. Olha o que vai acontecendo com a minha mola. Vai ficando cada vez menor a deformação dela. Por quê? Porque é aquilo que Hooke viu. Se você pegar e dividir a força pela deformação, você chega sempre nesse resultado aqui. Tá? Então, se eu tenho uma constante menor, significa o quê? Significa que a minha mola ela tem uma capacidade maior de deformação. Então eu consigo deformar mais. Se eu tenho uma constante maior, ela tem uma capacidade menor de transformação. Então, necessariamente eu preciso de mais força. Tá? Então isso aqui é o que nós chamamos de lei de Hooke. Tá? Então eu aumento a constante e diminuo a deformação. Tá? Aí, a gente tem aqui outras situações. Esse site aqui, pessoal, vocês podem, depois eu mostro para vocês aqui, para vocês verem, tá? E aí, o que a gente está interessado é na questão da energia, tá? Então, olha só, eu tenho aqui, vou colocar tudo para a gente ver. Vamos colocar gráfico de barras que é melhor. Então, força aplicada, deformação, posição de equilíbrio e valor. Então, eu vou vir aqui e vou colocar uma deformação, ó, de 1 metro. Aí, ó, eu armazeno uma energia. Olha só que interessante, eu tenho uma força associada para armazenar essa energia. Se eu, por um acaso, venho aqui e solto, a energia, ó, a mola entra em movimento e a energia faz o quê? Ó? Se eu solto, ó, isso aqui eu estou simulando soltar. Eu solto, olha o gráfico da energia lá, o que está acontecendo. Ó. A energia diminui. Por quê? Porque ela deixa de ser potencial elástica e passa a ser o quê? Cinética. Tá? Então a gente pode ter aqui vários gráficos. Né?
Então, se você pegar aqui o gráfico da energia potencial, ó, olha o que ele vai fazendo. Ó, ele vai percorrendo uma parábola. Por que ele vai percorrendo uma parábola? Porque a energia potencial é kx quadrado. É uma equação de segundo grau, é uma função de segundo grau. Então, tudo isso aqui a gente consegue ver no laboratório e fazer esses gráficos. Infelizmente, nós não temos condições de fazer isso agora. Mas a gente pode usar isso aqui, né, essa simulação, para tentar ver se a lei de Hooke, se ela está valendo. Então, olha só. Vou colocar tudo aqui, ó. Então, eu vou escolher uma constante elástica aqui, ó. Vou pegar aqui a constante e vou colocar 300. Era isso que vocês iam fazer no laboratório. Na verdade, isso aqui ia ficar escondido, tá bom? O que eu ia fazer, ó? Eu ia pegar aqui, colocar uma força. Então, vocês iam pendurar uma molinha lá, colocar um pezinho pendurado, vocês iam medir a massa desse peso, ia pendurar na mola, e aí o que você ia ver? Você ia medir a deformação da mola e a força, tá? Então, como que é esse experimento? Vou ligar a câmera aqui para ficar mais fácil. Depois eu compartilho de novo, só para eu tentar explicar para vocês. O que você ia fazer? Você ia fazer isso aqui, ó. Você ia pegar uma mola, isso aqui é vamos supor que é uma mola, tá? E aí, você não sabe a constante dela, que é o K. Qual que é o experimento? Você ia pegar umas pecinhas redondinhas de metal, uns pezinhos, e ia pendurar na mola. Então você ia medir a mola sem nada, que a gente chama de tamanho relaxado. Então, sem nenhuma deformação, você mede o tamanho da mola. Aí depois você pendura, aí a mola estica, você mede a deformação e mede o peso desse objeto. Você pendura outro, você calcula, você mede lá com a régua o tamanho da deformação da mola e o peso que você pendurou. Você pendura outro peso, vai deformar mais. Você mede a deformação da mola e mede esse peso. E aí você faz um gráfico com essas coisas, tá? Então vamos supor que a gente não sabe essa constante aqui, ó. Vou colocar ela em 200. Está de 10 em 10, tá? 200. E aí o que acontece? Se eu tenho uma força de 0, ó, 0, eu tenho elongação aqui, ó, deformação 0. Então, essa já seria uma informação para você colocar aqui. Eu vou abrir uma outra guia para ficar fácil da gente fazer. Então, eu estou fazendo aqui mais ou menos o experimento que vocês fariam. Então, eu ia medir aqui deformação, né, força. Eu ia fazer uma tabela com força e deformação. Tá? Era essa tabelinha que eu ia fazer, que vocês iam fazer lá no experimento. Era pra gente estar vendo outra coisa ou não? Oi? Eu tô vendo você só. Não, era para estar vendo a lousa. Não, eu tô te vendo só. Então vamos colocar agora. Agora vocês vão ver. Ainda bem que você falou, porque eu já tinha esquecido de compartilhar. Vai aparecer para vocês aí. Apareceu? Apareceu agora? Pra mim, não. Mas vai aparecer. Foi? Acho que tá meio lento, tá a partilhar ainda. Desligar. Ainda não. Na hora que aparecer, vocês dão um grito. Não, ainda não. Nada ainda? Ainda não. Não, não ainda? Não, não, nada. Bom, vou voltar então. Vou compartilhar de novo, tá? Espero que agora dê certo. Compartilhei de novo, vê se aparece aí. Agora foi. Oi? Beleza, então olha só. Então, o que vocês iam fazer lá? Vocês iam pendurar essa mola no teto, tá bom?
Do jeito que está deitado aí, é só você virar isso em pé, tá? Só virar em pé. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou... Esse valor de constante aqui, ó, que é de 200, isso vocês não saberiam. Vocês iam calcular para mim a constante da mola. Aí, o que acontece? Então, você ia lá, ia fazer uma tabela, força e deformação. Então, ali, a gente viu que para uma força de 0, eu tenho uma deformação 0. A mola está no estado natural. Tá bom? Depois, o que ia acontecer? Eu ia aumentar a minha força. Como que eu ia aumentar essa força? Eu ia colocar aqui um peso, tá? Ia medir a massa dele, pesar ele, calcular o peso dele. Vamos supor que a gente colocasse aí um pezinho de 20 newtons. Tá? Aí eu ia lá e ia medir a deformação. Então, para 20 newtons deu 0,1. Então, eu vim aqui, para 20, deu 0,1 de deformação. Tá? Depois, eu ia colocar um outro peso. Eu ia colocar um pouquinho mais. Ia lá, aumentar para 40. Tá? Então, 40, eu vejo lá uma deformação de 0,2. Então, eu vou lá e coloco aqui, ó, uma força de 40, eu vejo uma deformação de 0,2. 0,2. Tá? E ia fazendo isso, com um monte de mola diferente. Vocês não iam ter uma mola só, ia ter umas par de mola lá. Tem mola lá que eu nem sei a constante, para falar a verdade, no laboratório. Depois aqui, você ia colocar mais um pouquinho, 60. E claro que não ia ser bonitinho assim, 20, 40, 60. A gente ia colocar peso, tudo danado, tá? Tudo bagunçado, para vocês se verem assim, pô, mas será que tá certo? Será que não tá? 60. E aí, quanto deu a elongação? Esqueceu de ver. Deu 0,3. Tá? Eu vou pegar só 3 aqui, só para facilitar. E aí, depois que você fez essa tabela aqui, o que você ia fazer? Você ia fazer um gráfico com todas essas medidas. Se eu não me engano lá, a gente pendura 5 pesos. Só que cada peso tem uma massa diferente. Então você tem que medir a massa dele certinho. Tem uma balança eletrônica lá, que é legal de mexer. Tudo isso a gente está perdendo de fazer. A gente compensa no outro semestre. Então aí o que você ia fazer? Você ia fazer um gráfico. Que gráfico? Você ia fazer o gráfico aqui, ó. Força por deformação. Então aqui eu vou colocar força em Newton. E aqui a deformação em metro. Então, vou colocar aqui, ó. 20, 40 e 60. Fora de escala mesmo, pessoal, só para ficar fácil de vocês enxergar. E aqui a deformação, ó. 1, 2, 3. 0,1, 0,2 e 0,3. A gente ia trabalhar lá com papel milimetrado, tudo bonitinho para fazer isso. Aí, o que acontece? Para 0 dá 0, então tá aqui. Ó. Depois, para uma deformação de 0,1 eu tenho 20. Então tá aqui o ponto. Para uma deformação de 0,2 eu tenho 40 newtons. Para uma deformação de 0,3 eu tenho 60 newtons. E aí você ia ver, por mais que você fizesse medida ruim, você ia chegar nessa situação aqui, ó, que você ia ter uma reta. Tá bom? E aí fica fácil, porque com a reta você calcula a constante através da inclinação dela, que é aqui, ó. Você calcular a inclinação dessa reta aqui, ó, esse ângulo θ, você está calculando
a constante elástica. Como que eu calculo essa constante elástica? Eu venho aqui, ó, transformo isso aqui num triângulo retângulo. Ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí eu calculo a tangente. A tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? E aí o cateto oposto, ó, é essa região aqui, ó. Cateto oposto é isso aqui. Cateto adjacente é isso aqui, ó. Quando você faz essa conta, você está fazendo força, porque isso aqui está no eixo da força, dividido pela deformação. Então a tangente aí vai ser o nosso K, nossa constante. Quer dizer então que a constante vai ser, você pegar esse tamanho aqui é 60, dividido por 0,3. Você pegar 60 e dividir por 0,3, quanto que dá esse valor? 60 dividido por 0,3. Mas a conta aí 200. dá 200, tá? Então, você chega à conclusão que a constante elástica é quanto? A constante elástica é 200 newton por metro, tá bom? E aí, você vai lá e olha no experimento que a gente fez aqui, né, nessa simulação, que ela é só uma simulação, ela não, que a constante, ó, elástica é de 200 newtons por metro. Tá? Então era isso que a gente faria no laboratório. A gente ia pegar uma mola e tentar achar a constante dela, achar a constante elástica através dessas medidas. Entenderam, pessoal? Então isso que é força elástica, é assim que a gente trabalha. Então, para que eu fiz tudo isso? A gente vai falar muito mais disso na Física 2, isso é só o comecinho, tá? Então, por que eu falei tudo isso? Para a gente entender essa questão da energia potencial elástica. Quer dizer que eu tenho uma força associada, e essa força elástica é que vai fazer com que eu tenha a energia potencial armazenada nela. Beleza, pessoal? Bom, acho que eu já falei pra caramba hoje, né? Nem vi que já é quase 9 horas. Vamos dar um intervalinho aí de uns 15, 20 minutinhos aí, depois a gente volta. Beleza? Pelo mesmo link, tá, pessoal? Só acessar o mesmo link lá. Beleza? Beleza. Pessoal, até mais então. Até daqui a pouco.